Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma de nossas aulas sobre campo magnético. É uma das últimas aulas que a gente vai ter. Depois vamos ter algumas questões para a gente debater bem o assunto. O nosso projeto ele é formado por Aline, Clarice, Dejaine e Douglas. Vocês já conhecem muito bem a Aline, que sou eu, e a Clarice também. E o Douglas ele sempre fica responsável por outras aulas e também pela gravação da nossa aula que vocês estão vendo aqui. Pode passar. A gente falou nas aulas anteriores, pode passar, por favor. Nas aulas anteriores, a gente falou um pouquinho sobre os ímãs e as suas utilidades, onde é que eu encontro os meus ímãs, qual utilidade ele tem, qual é a forma mais utilizada que eu posso fazer a meu benefício próprio. Também falamos um pouco de linhas de campo magnético, que são essas linhas que vocês estão vendo aí nos slides. Só estou falando um pouquinho aqui para a gente relembrar um pouco, para a gente ressaltar alguns pontos para poder a gente compreender bem esse assunto que vocês estão vendo aí. Também falamos um pouco da importância do campo magnético para a nossa sobrevivência, né, que é o nosso planeta. Então, a gente falou sobre a Terra, falou sobre as linhas de campo magnético da Terra, falou por que a Terra funciona como um ímã. E agora, a gente ficou com o tema adiante, né, campo magnético gerado por uma corrente elétrica. Vocês vão compreender bem esse assunto mais à frente. Pode passar. Só ressaltando alguns pontos, eu vou estar relembrando a vocês algumas partes dos outros slides que a gente apresentou. Por exemplo, o campo magnético terrestre, a gente já sabe que a Terra ela funciona como um grande ímã gigante, conforme a Terra vai girando, os metais que estão no núcleo vai girando também, como ferro, níquel, e aí eles entram em atrito e causam um campo magnético que a gente já mostrou para vocês, que é o que nos protege daqueles ventos solares, é o responsável por ter aquelas auroras boreais astral, algo muito impressionante para a nossa vida, e também muito lindo de se ver, que a gente vê muito na TV, né? Quem tem a oportunidade de ver pessoalmente, que ótimo. E aí a gente vê que a Terra, possuindo esse campo, ela vai ter o Polo Norte, o Polo Sul. E aí é como se ela estivesse realmente se comportando como um grande imã. Pode passar. E aí esse grande imã da Terra, a gente tem aí um benefício a gente, né, que é o campo magnético gerado pela Terra. O campo magnético gerado pela Terra faz com que a bússola funcione. Eu mostrei também para vocês a bússola, falei como ela funcionava, vou só relembrar alguns pontos. Ó, a agulha imantada gira dentro da bússola livremente, então ela é soltinha, ela é imantada, então ela possui um campo magnético também, e como ela está dentro da Terra, a gente vê essa bússola entrando em contato com o campo magnético da Terra. Então, o que é que acontece? A bússola ela tem o polo norte e o polo sul, como a gente já viu. Um ímã ele sempre vai ter o seu polo norte e o seu polo sul. Então, o que é que acontece? Como ela está dentro da Terra, quando a gente coloca ela para se localizar, vamos dizer assim, a parte norte da bússola sempre aponta para o lado sul da Terra. E a parte sul da bússola sempre vai apontar para o norte. E assim a gente consegue saber a nossa localização, a gente consegue saber onde é o norte, onde é o sul, e é exatamente por esse efeito aí que a gente tem. Pode passar. Ressaltando esses pontos que eu mostrei para vocês sobre o planeta, sobre a bússola, também tem a questão das utilidades dos ímãs para a gente. Então, só para a gente falar um pouco mais sobre o nosso assunto, que é campo magnético gerado por uma corrente elétrica, é bom a gente saber o seguinte: antigamente, a gente pensava que o que fazia gerar um campo magnético era apenas ímãs. E nesse conceito que a gente tem agora, isso vai mudar completamente. Olha, em 1820, o dinamarquês Hans Christian posicionou uma bússola próxima a um circuito elétrico simples e percebeu que a agulha imantada da bússola sofria deflexões quando existia corrente elétrica no circuito. A partir disso daí, desse experimento que ele fez, a gente muda um pouco os conceitos que a gente tem sobre o campo magnético, né? Que agora vai ser a junção de duas ciências, que vira agora o eletromagnetismo, que a gente não sabia até então que a corrente elétrica ela possuía esse efeito de produzir campo magnético. Então, tudo aqui começa a ser bem mais diferente. O que antes tinha apenas o campo magnético, agora a gente vai ter a junção do eletromagnetismo.
Por quê? Porque eu vou mostrar o experimento para vocês, como ele acontecia, e vocês vão clarear um pouco mais a mente de vocês. É algo bem estranho, assim, não se sabia por quê na época, mas as cargas que estão lá na corrente, ela começa também a produzir um efeito de campo magnético e isso acaba influenciando certos setores, por exemplo, a bússola, como foi mostrado no experimento. Pode passar. Ó, o experimento que a gente tem é esse aí. É um sistema super simples aí, que é uma pilha que vocês estão vendo, tem aí esse fio que a gente passa de forma retilínea por cima da bússola. Tem vários vídeos que vocês podem assistir, vários efeitos que a gente pode observar, várias experiências extremamente simples com agulha, com linha, que vocês podem pesquisar na internet para ver, para fazer em casa também. Então, como é que acontecia, né? A gente tem aí a nossa bússola e a gente pega a pilha, coloca um lado do fio no positivo, outro no negativo, e mesmo que seja um sistema tão simples desse, a gente consegue observar que depois que acontece isso, depois que eu encosto os dois, começa a ter aí o meu campo magnético. Como é que a gente sabe que está acontecendo? A gente sabe simplesmente porque, como ele está em cima da bússola, a bússola ela não aponta mais para o norte a partir do momento que eu faço isso. Ela começa a apontar para outro sentido. Então, a lógica mais simples que a gente possui é que esse fio está causando aí um campo magnético que a gente está percebendo que está influenciando a nossa bússola, que anteriormente estava apontando para um dos polos do planeta. Eu separei um pequeno vídeo aqui para mostrar a vocês como é que isso funciona. O vídeo é em espanhol. Não sei se tem alguém aqui que esteja tão versado em espanhol, né? Mas eu vou dar uma breve falada por cima do vídeo. Não precisa de som, Clarice não precisa ativar o som para mostrar, porque eu posso ir narrando para o pessoal entender. Ó, de início a gente tem aí a nossa bússola, apontando para o sentido norte e sul, tem aí a nossa pilha e temos aí o nosso fio condutor. E aí a gente vai fazer aquele experimento extremamente simples que eu falei para você, né? De posicionar um lado do fio no lado positivo da pilha e o outro lado no lado negativo. E aí, quando ele faz isso, ele posiciona o fio, como vocês estão vendo, ele começa a colocar o fio, sim, em cima da bússola. Pode ser em cima, pode ser embaixo. No caso, ele utilizou embaixo já para a gente perceber o efeito que vai causar nessa bússola. A bússola está normal, está sendo influenciada pelo campo magnético da Terra, e aí, quando ele junta os dois, a gente começa a ver essa distorção da bússola aí. A gente começa a ver ela orientar para outro sentido. E isso acontece pelo motivo que eu já falei para vocês, só para realçar e para ficar bem claro na mente de vocês, porque caem muitas questões sobre isso, né, no Enem, que vocês tanto planejam fazer. A questão é que a bússola está apontando para o sentido que está sendo influenciada, no caso, o campo magnético da Terra. Só que, como existe aí o fio e a pilha, a gente começa a ter uma corrente. E essa corrente ela também tem o poder de gerar um campo magnético. E aí a gente vê essa influência através da bússola. É só uma forma da gente perceber que a carga ela também gera um campo magnético. Não é só os ímãs como a gente achava antes. Pode passar. Através desse experimento bem simples que a gente viu, surgiu a criação do galvanômetro. Eu não sei se vocês já tiveram contato com o galvanômetro. Começou a fabricação e a criação, né? É bastante utilizado para medir corrente de baixa intensidade. E eles nos possibilitam a comunicação no passado, né, de longo alcance, por meio de cabos submarinos. Também é usado para descobrir a atividade elétrica do coração, do cérebro. Então, assim, ele tem bastante utilidade. Quem puder pesquisar mais, eu só mostrei assim porque eu achei interessante para vocês uma pequena descoberta dessa, uma pequena não, uma grande, né, porque revolucionou muito a ciência. E a gente tem aí a criação de um aparelho novo para medir intensidades elétricas. Pode passar. Através disso aí, que a gente já mostrou para vocês, a gente tem a regra da mão direita. Eu vou ler aqui um pouco para vocês. Preciso que vocês olhem para a imagem, que fica bem mais entendido se a gente olhar a imagem e não o que está lendo. Então, assim, diz assim, esse sentido é o mesmo do vetor indução magnética gerado pela corrente elétrica. Nessa regra da mão direita, nessa regra,
Imaginem que o polegar vai ser a corrente, os 4 dedos vão indicar o campo magnético. A gente usa essa regra para saber se o campo magnético ou está entrando ou saindo de um determinado plano, como vocês estão vendo aí na imagem. Eu vou passar aqui outra parte para vocês, só para vocês compreenderem bem o que isso significa. Pode passar. Analisando novamente a imagem, preciso que vocês verifiquem, ó, onde tem um polegar, tem o I, e onde tem esse pontinho tem um P. Então, a questão diz, um condutor, quando percorrido por uma corrente elétrica I, situa-se no plano da tela do seu monitor, próximo a um ponto P, à direita do condutor, no caso. Então, a gente percebe que o ponto P está do condutor. Quando eu fizer a regra da mão direita, nesse caso aqui, nessa figura, nós vamos perceber que o campo magnético está entrando, o que é representado por essa bolinha com um X lá dentro. Então, a gente tem o polegar com I e os outros pontos, que seria esse P. Pode passar. Pronto, Clarice vai dar continuidade aqui à nossa apresentação e vocês vão compreender um pouco mais sobre o assunto. Deixa eu só ligar meu microfone, pessoal. Eu vou dar continuidade o que a Aline estava falando. O exemplo 2. Vocês viram que a Aline já falou que a regra da mão direita é utilizada simplesmente para a gente saber a direção do campo magnético, se ele está entrando ou se ele está saindo. E no exemplo 2, é um pouco diferente do exemplo 1. Como vocês podem ver, o ponto P dessa vez vai estar o quê? À esquerda do condutor. E a Aline falou antes que era à direita do condutor. Então, o condutor percorrido pela corrente elétrica, I, que vai ser o polegar, e o ponto P à esquerda do condutor. Então, vamos fazer a regra da mão direita. E quando a gente fizer, a gente vai perceber, se vocês quiserem fazer em casa aí, bem interessante, do mesmo jeito que está a mão aí, vocês vão fechar com esses 4 dedos, que vai ser o campo magnético. Quando vocês fizerem isso com a regra da mão direita, vai perceber que o quê? Que o campo magnético ele está saindo do plano. Então, vai ser representado por essa bolinha aí, com um ponto, que vai ser o campo magnético saindo. Então, basicamente é isso, a regra da mão direita, só para a gente ter esse entendimento do campo magnético, se ele está saindo ou se está entrando. Agora, dando continuidade, eu vou falar para vocês do campo magnético gerado ao redor de um condutor retilíneo. Como o próprio nome já diz, né, uma coisa retilínea é uma coisa reta. Então, vai ser um fio reto, que é chamado de condutor retilíneo. E também a gente vai utilizar a regra da mão direita, que é o polegar, para indicar a corrente, e os 4 dedos para indicar o campo magnético. E como vocês estão vendo aí nessa imagem que eu coloquei para vocês, o campo magnético ele vai envolver esse condutor retilíneo, que é esse fio, e a corrente vai passar dentro desse fio. Então, o campo magnético vai envolver o fio. Utilizando aí a fórmula, né, como vocês estão vendo, deixa eu ler primeiro aqui para vocês. O campo magnético produzido por uma corrente elétrica, denotado pelo símbolo B, sempre vai ter esse símbolo. O campo magnético sempre vai ser indicado pelo símbolo B, viu, gente? Pode ser calculado pela fórmula a seguir. A fórmula, como vocês estão vendo, é essa daí, que é a permeabilidade magnética do vácuo, que é uma constante, nunca vai mudar. É a corrente, que vai ser percorrida pelo fio, dividido por 2πr. Basicamente, vai ser isso, a fórmula em um condutor retilíneo do campo magnético. Vai mudando de acordo com o determinado exemplo. No caso aqui, no condutor retilíneo, vai ser exatamente dessa maneira. Agora, vamos dar um exemplo para a gente entender e fixar o conteúdo. Esses são uns exemplos simples, só para a gente entender mesmo como encontrar o campo magnético. Mas aqui eu estou fazendo só para encontrar o campo magnético, mas lógico que a gente pode também manipular, né, o campo magnético e encontrar, por exemplo, o raio ou a corrente. O exemplo, vou ler aqui para vocês. Um fio condutor transporta uma corrente elétrica de 0,5 amperes. Determina a intensidade do campo magnético produzido por esse fio em unidades de microtesla. Para quem não sabe, microtesla é 10 elevado a menos 6 tesla. Em um ponto em que se encontra 50 centímetros desse fio. Aí eu anotei aqui os dados para vocês, onde vai ser 0,5 amperes,
O raio, que é 50 centímetros, aí eu fiz a transformação em metros para ficar 0,5 metros, que é simplesmente dividir esse 50 centímetros por 100 e usar a permeabilidade magnética no vácuo, que vai ser aquela constante lá, 4π 10 elevado a menos 7 Tesla metro dividido por ampere. E utilizar a fórmula do campo magnético gerado em um condutor retilíneo, que é aquela que eu falei anteriormente. Tendo isso, vai substituir os valores na fórmula, né? E vai dar o resultado de 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. Mas como vocês viram que a questão pede o quê? Pede em micro Tesla, né? Então, você só vai fazer a regrazinha de andar uma casa para trás, que vai ser a regra... Ai, pessoal, esqueci o nome. A regra da potência. Então, vocês só vai voltar uma casinha para trás, que vai ficar B igual a 0,2 microtesla. Dando continuidade, vou falar agora do campo magnético de uma espira condutora. Uma espira é um fio condutor fechado em um formato circular. O campo magnético produzido na região central dela pode ser calculado pela fórmula seguinte. Confira. Vocês podem perceber que a fórmula ela é diferente. Não vai existir o π, né? Então, como eu falei, a fórmula vai mudar de acordo com o condutor, né? Então, pelo que podemos perceber, que o campo magnético gerado em uma espira vai ser o quê? A diferença do retilíneo para uma espira vai ser que ela vai ser fechadinha. Então, simplesmente vai fechar um círculo, como vocês já estão vendo na imagem, é uma fórmula circular. E o campo magnético ainda vai ser do mesmo jeito, você vai poder medir com a regra da mão direita, para saber se o campo magnético está entrando ou saindo da espira. E também o campo magnético vai estar envolvendo o fio, esse fio fechado, né? Então, do mesmo jeito do retilíneo. E a corrente do campo magnético de uma espira vai ser o quê? Percorrer esse fio circular também. Vocês estão vendo aí na imagem. Agora, mais um exemplo para a gente fixar o conteúdo sobre o campo magnético de área uma espira. Uma espira de raio igual a 5 centímetros é percorrida por uma corrente elétrica de 1,5 ampere. Determina a intensidade do campo magnético produzido por essa espira. O raio vai ser 5 centímetros ou 0,5 centímetros, no caso, que é a mesma coisa que dividir por 100, ou voltar 2 casas para trás, né? Então, vai ser o I é igual a 1,5 amperes, que foi dado na questão, e vamos usar a constante, que é a permeabilidade magnética no vácuo. E agora vamos só utilizar a fórmula, que é essa daqui, do campo magnético gerado em um espírito. Substituindo os valores, né? O campo magnético vai dar 180 vezes 10 a menos 7. E eu fiz o quê? Usei notação científica, que agora sim eu lembrei do nome. Então, usar notação científica, ou então aquela regrinha, né? Que sempre de base 10 a gente pode andar uma casa para a esquerda ou para a direita, né? De acordo com o expoente que a gente queira. Então, como a gente quer diminuir para ficar 1,8, então só andou 2 casas para trás. Então, ficou 1,8 vezes 10 a menos 5 Tesla. Basicamente só isso, pessoal. Esses 2 exemplos são bem fáceis, é apenas para fixar mesmo o conteúdo e ficar bem claro, bem entendido e compreendido para vocês. Agora vamos para o campo magnético de uma bobina solenoide, que é um pouco diferente dos outros. Para a gente, primeiramente, olhando para a imagem, para vocês entenderem, que até agora a gente estava falando que o campo magnético, ele envolvia, né? Aí, tanto o campo magnético gerado por um condutor circular, né? Que era lá, e como um condutor retilíneo. Já na solenoide vai ser um pouco diferente. Como vocês estão vendo aí, ele vai ser tipo com várias espiras, né? E o campo magnético, ele vai passar por dentro dessas espiras. Vai existir um campo magnético ali dentro. É totalmente ao contrário, porque até agora era a corrente, né?
Então, vai ser um pouco diferente. E nessas espiras, quem vai envolver o campo magnético vai ser a corrente, porque a corrente vai passar dentro dessas espiras. E o contrário, só para vocês entenderem que esse campo magnético existente dentro dessa solenoide, ele vai ser quase uniforme. Vocês podem perceber, porque ali dentro, não vai importar, tipo, o campo magnético não vai mudar do número de espira 1 para o último. Sempre vai ser de forma uniforme. Só o campo magnético na parte externa, né, que é a parte de fora, que ele vai ser menor do que o campo magnético interno. É basicamente isso em relação ao campo magnético em uma solenoide. Bobinas, também conhecidas como solenoide, né, eles também podem ser conhecidos como bobinas, são formados por um fio condutor enrolado diversas vezes, que são tipo dessas espiras que eu falei para vocês. Tratando-se, portanto, de uma combinação de um grande número de espiras. É tanto que o campo magnético também ele vai variar de acordo com o comprimento, né? Então, a fórmula vai ser do campo magnético vai ser B é igual a N, que vai ser o número de espiras existente na solenoide, a permeabilidade magnética no vácuo, vezes a corrente, dividida pelo comprimento. Basicamente, essa é a fórmula. Agora, vamos para um exemplo para a gente fixar o conteúdo. Considere um longo solenoide ideal composto por 10.000 espiras por metro, percorrido por uma corrente contínua de 0,2 amperes. O módulo e as linhas do campo magnético no interior da solenoide ideal são. A gente vai anotar os dados, né? 10.000 ou 10 elevado a quarta, utilizando a regra da potência. Então, vai ser I igual a 0,2 amperes, que foi dado na questão, ou L igual a 1. E a permeabilidade magnética no vácuo. Pessoal, essa parte aí de usar a notação científica, né? Utilizar essa potência de 10, é só apenas uma opção, né? Se vocês quiserem, tipo, fazer a questão só para treinamento em casa, vocês podem fazer o número normal. Eu coloquei assim porque fica até mais fácil, né? Fica até menor, ocupa menos espaço. Mas vocês podem colocar o número completo, sem ser em notação científica, em base de 10, potência de base de 10. Pronto, aí a gente vai usar a fórmula, né, do campo magnético por uma solenoide ou bobina. E a gente só vai substituir os valores aí. Substituindo os valores, chegamos que o campo magnético é 0,8 π vezes 10 a menos 3. Aí o que eu fiz aí foi uma transformação em notação científica, uma mudança em potência de base de 10, e andei uma vírgula para frente e ficou 8 π vezes 10 a menos 4 Tesla. Basicamente, é só uns exercícios simples para vocês entenderem as três diferenças que tem na circular e numa solenoide ou uma bobina. Agora vamos para o eletroímã, que, como o próprio nome já diz, né, é parecido com o ímã. Vamos relembrar o solenoide, né? As espiras, né, possuíam uma espiral, vai existir um campo magnético ali dentro, né? Um campo magnético interno e um campo magnético externo. E o que vai acontecer? Como ali vai ser um campo magnético fechado, vai ser fechado, parecido com o campo magnético de um ímã. Então, por isso que esse nome é eletroímã, né? Porque o campo magnético ali vai ser fechado, ninguém vai saber de onde está saindo ou entrando, fazendo aquele dipolo magnético, né? Então, por isso que esse nome é eletroímã, que ele vai ser bem parecido com o ímã e vai ter as propriedades de um ímã. O eletroímã é um dispositivo formado por um núcleo de ferro envolto por um solenoide bobina. Como vocês podem ver aí que eu falei da bobina. Aí vocês vão me perguntar por que existe esse ferro dentro dessa solenoide. É porque o ferro existente ali vai aumentar o campo magnético ali existente, porque já existe um campo magnético ali. Mas como o campo magnético vai mudar de acordo com o comprimento, então ali com o ferro ali dentro, o campo magnético da solenoide vai ser bem maior. Então, sua propriedade de atração, repulsão, ou seja, suas propriedades como ímã, vai ser maior. Então, ele vai se comportar
exatamente como ímã, que é o que eu falei, não sei se vocês lembram lá no início, que eu falei que era um processo que lá no início das aulas, mesmo, na primeira aula, que eu falei dos dois tipos de ímãs, que tem o artificial e o natural. O artificial seria esse eletroímã, que é chamado esse processo que a gente faz, cria um ímã artificial chamado de imantação, que é criando uma coisa com propriedades de ímãs, no caso esse eletroímã. Então ele vai se comportar igualzinho a um ímã e vai atrair ou se repelir a diversas coisas, tipo a ele mesmo, a um ímã, dependendo da polaridade, norte ou sul, e também atrair a metais. Só para a gente entender também, eles são utilizados, são bem encontrados bastante em aparelhos eletrônicos. Se vocês quiserem pesquisar, dar uma olhada, eu não trouxe aqui, mas se vocês quiserem, para um complemento da aula, seria interessante. Bom, pessoal, é isso. A gente vai dar término por aqui. Espero que vocês tenham adquirido algum conhecimento, que a gente tenha proporcionado isso para vocês. E para vocês, como o projeto da gente é relacionar os poemas de Augusto dos Anjos com os conteúdos abordados em sala de aula, a gente mostrou para vocês um poema no início e aquele continua aquele mesmo, né, que a gente falava dos polos magnéticos. Então, se vocês quiserem reler, aquele seria interessante. Na próxima aula que a gente vai gravar para vocês, vai ser algumas questões para fixar mais o conteúdo em si total de todas as aulas que a gente deu até agora e também algumas questões parecidas com o Enem, né, para vocês que estão se preparando, né? Seja esse é o último ano para vocês. E a gente vai trazer um poema sobre astronomia, que vai ser o próximo conteúdo que a gente vai dar início, que é bem interessante também. Vocês vão Não gostar. esqueçam de, não esqueçam de divulgar as nossas aulas, né, entre os alunos, entre os colegas de vocês que estão cursando. É muito importante que todos assistam, a presença de todos é muito importante. Depois dessa aula que Clarice falou, que a gente vai dar, a próxima aula, nós vamos ter, na próxima, as aulas de astronomia. Então, quem se interessa por astronomia, quem é curioso, quem quer debater alguns pontos, a gente vai estar aqui para responder, a gente vai estar gravando a aula e vai estar mandando para vocês. É isso mesmo, pessoal. Espero que tenham entendido. Desculpa, o erro lá sobre notação científica, mas eu utilizo também a potência de 10, né? Então, espero que vocês tenham adquirido algum conhecimento. Então, muito obrigada e até a próxima aula. Qualquer dúvida, é só mandar para a gente. Até mais. Tchau!